De você que está ligado comigo nessa live, que poderá vir a ver no futuro próximo, ou futuro hoje à noite ainda, né? Estamos hoje no 8º dia da nossa campanha de Daniel. São 8 dias jejuando, buscando, estando diante do Senhor. E eu espero que Deus possa falar com você nessa tarde. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, com nosso coração tomado de alegria, porque os milagres do Senhor podem, devem e vão acontecer nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas respostas. Obrigado porque o Senhor atende às orações. Obrigado porque o Senhor atende o clamor e as petições. E eu quero te pedir, ouve as orações dos meus irmãos. Cada pedido, meu Pai, cada intercessão que fizerem, que o coração do Senhor seja voltado para cada um, os seus ouvidos, meu Pai, os seus olhos, e ordena aos anjos da milícia de Gabriel, que traga as boas novas, que traga o melhor de Deus para nós. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, lá no capítulo 1, versículo 4. Nós estamos estudando esse texto aqui. A Bíblia diz: jovens em que não houvesse defeito algum. Nós pregamos na semana passada, na segunda-feira, falamos sobre ter boa aparência, aí falamos na terça-feira sobre ser instruídos em sabedoria, na quarta nós falamos doutos em ciência, aí na quinta falamos entendido de conhecimento, e sexta-feira falamos das habilidades que temos nos relacionamentos, e hoje eu quero falar a respeito de que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. A palavra de Deus diz aqui que aquela pessoa que fosse trabalhar com o rei, que fosse ministrar diante do rei, que fosse prestar serviço para o rei, ele tinha que ter abertura para a aprendizagem. Como é que é? Isso mesmo, a abertura para a aprendizagem. Olha como ele diz ali: e que lhes ensinassem, ou seja, uma pessoa só pode ser ensinada se ela estiver aberta para aprender. Aprender aquilo que é novo, aprender aquela língua, aquele idioma, aprender os preceitos, as doutrinas, os fundamentos, as bases daquelas pessoas, para que eles pudessem servir eles bem no palácio. Então eu quero te falar agora que uma pessoa que quer ser bem-sucedida, ela não pode ter o espírito do sabe tudo, do entende tudo, do conhece de tudo, e não aprende, e não se cala nunca. Todas as vezes que alguém vai falar algo, e começa a falar, ela interrompe, e começa então a falar como se já soubesse. E com isso ela não tem um coração de aprendiz. Ou então, quando você tem certeza de que você sabe algo, quer ensinar, e ela fala: isso eu já sei. Eu sei. A pessoa que tem um coração fechado para a aprendizagem, ela parece que tem um espírito de adivinho. Como é que é? Isso mesmo. Tem um espírito de adivinho. Quando você começa a falar alguma coisa, ela fala: já sei o que você vai dizer. Você está no meio da frase e ela acha que pode completar a frase, quando na verdade o que você diria do final para frente é completamente do que ela está expondo, do que ela vai dizer. Mostra que essa pessoa não é um coração de aprendiz, não tem a mente de aprendiz, o espírito de aprendiz. E com isso, ela vai ficar travada, amarrada, aprisionada nos seus próprios processos. E quem gostaria de trabalhar, quem quisesse trabalhar no palácio do rei, tinha que aprender, tinha que ser ensinado. Tinha que ser ensinado. E se essa pessoa não aprende, ela com toda certeza ela seria reprovada. Vamos entender melhor a respeito disso, né? A palavra de Deus diz aqui, vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu gosto muito desse texto,
que eu quero falar sobre aprender, começando desse texto. O apóstolo Paulo, aqui nós estamos falando dos maiores profetas de todos os tempos da palavra, que é o apóstolo Paulo, ungido de Deus mesmo. E ele começa a dizer: não digo isto por causa da necessidade, ou das necessidades que eu tenho, porque eu já o quê? Já aprendi a contentar-me ou ficar contente com o que tenho. Pronto. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, o que eu vou falar não é por causa das necessidades não, gente. Eu sei que está passando por necessidades agora, e é interessante que quando ele fala desse texto, ele estava falando que o pessoal estava demorando muito a enviar as ofertas que eram necessárias para tocar a obra lá, na igreja de Filipenses, ou na igreja de Filipos. Ele fala: eu não falo isso por causa das necessidades, porque eu já aprendi a contentar-me ou ficar contente, ou ter uma alegria estável em toda e qualquer situação. Mas o que me chama a atenção é a palavra eu aprendi, ou eu já aprendi. Ora, se ele já aprendeu, é porque outrora ele não sabia. Ele não nasceu sabendo. Mas ele adquiriu o aprendizado à medida que foi andando com Jesus. À medida que ele foi andando com o doce e amável Espírito Santo, ele foi aprendendo. Então veja bem aqui, que o grande apóstolo Paulo, por mais sábio que fosse, chegou um determinado momento que ele teve que aprender aquela lição. Ele só aprendeu porque ele se abriu para aquilo. E ele aprendeu, gente, algo assim extremamente maravilhoso. Olha o que ele diz aqui: eu aprendi, coisa que você e eu precisamos aprender, a ficar contente com o que eu tenho. Agora, ele chega no versículo 12 e ele começa a dizer, em quais momentos ele aprendeu que deveria ficar contente ou continuar contente. Olha o versículo 12. Olha, eu sei estar abatido, ou seja, eu aprendi estar abatido, eu sei também ter abundância. Então ele diz aqui em dois tempos. No momento, ele estava abatido, no outro, ele tinha abundância. Ou seja, no momento ele tinha escassez, agora ele tinha abundância. Mas ele estava contente. Quando? No momento de abundância, ele estava contente. E no momento de escassez, ele continuava contente. Porque o estar contente para ele é estável. É aqui dentro. É uma emoção. Lembra quando o bispo Cleudia ministrou ontem? Que nós temos dois sentimentos, emoção e sentimento. Se eu, emocionalmente, estou equilibrado, eu vou fazer a leitura certa. Fazendo a leitura certa, eu vou estar contente na abundância, mas vou estar contente na escassez. Porque eu não olho a escassez como algo ruim, mas eu olho a escassez como aprendizado. Eu olho a escassez como forma de amadurecimento. Eu olho a escassez como forma de crescimento. Por quê? Porque aí o meu sentimento para com a escassez não é de raiva, não é porque Deus não quis abrir as portas, não é porque Deus é miserável, não é porque Deus é ruim. Mas eu olho para aquilo e o meu sentimento é, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou ser uma pessoa que vai ensinar outras, ou seja, as pessoas vão olhar para mim e vão aprender comigo. Por quê? Porque eu aprendi a ser uma pessoa equilibrada. E os meus sentimentos, para com o momento de escassez, é igual ao momento quando eu tenho abundância. Só que no momento de abundância, eu tenho o sentimento que? De êxtase, de alegria, de euforia. E no momento de escassez, ao invés de ter um sentimento de abatimento, de fracasso, de miséria, eu passo a ter um sentimento claro de que eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou amadurecer. Então eu não vou ficar triste. E ele continua.
em toda maneira, ou seja, não importa a maneira, se é escassez ou abundância, eu vou estar contente. E em todas as coisas eu fui instruído. Uma pessoa que foi instruída foi o quê? Foi ensinada. E uma pessoa ensinada, ela o quê? Ela aprendeu. Então ele foi instruído. E a instrução é ensino. E o ensino só pode ser lançado para alguém que tem abertura, por quê? Para a aprendizagem. E ele disse, eu fui instruído tanto a ter fartura, como a ter fome. O que ele está dizendo aqui? Ora, no momento em que eu tinha fartura, fartura não porque farta, mas porque é de farto, ou seja, eu estou farto, eu estou com muito, ou seja, eu tenho muito, fartura, abundância. Ele falou, eu estou contente quando eu estou no momento de fartura. Aí então eu me alegro, eu fico em êxtase, eu fico extremamente contente, eu estou exaltado, porque eu tenho abundância, porque eu tenho fartura. Mas aí, chega um determinado momento que veio a seca, e veio a fome. Aí lá na fome eu vou amaldiçoar, lá na fome eu vou dizer que miséria, eu vou dizer aonde está Deus, porque Deus me castigou, porque Deus é ruim assim, porque Deus está permitindo que eu passe tudo isso. Aí isso mostra que a minha emoção gerou então o quê? Um sentimento de frustração, e a frustração produziu em mim um sentimento, a emoção produziu a frustração, e eu gerei o sentimento de raiva, e ataco a Deus. Mas se eu aprendi a viver contente, no momento que eu estou com fome, eu vou aproveitar para jejuar. Então preste atenção no que eu vou lhe contar aqui. Morávamos em Franca, e nós passamos por um momento, gente, meu Deus, eu sei o que é isso aqui, ó. Isso aqui eu sei o que é isso. Ó, na pele. Foi no ano de 1998. Exatamente. Ano de 1998. Foi o melhor ano que eu tive em Franca. Pensa num ano atribulado. O dólar veio na paridade de 1 para 1 real. E quando o dólar abaixa, fica péssimo para as exportações. Porque o dólar baixo aqui, encarece a mercadoria lá. Quando o dólar está alto aqui, abaixa lá, nos outros países. E Franca, São Paulo, onde nós morávamos, vivia de exportação de calçado. E o dólar abaixou. E a quebradeira foi geral. Eu só vi quebradeira mais ou menos ainda menor, foi nesse ano passado, na pandemia. Porque em Franca foi maior. Porque 70% das empresas demitiram. E a nossa igreja, gente, a cada 100 pessoas, 70 foi mandado embora. Agora você imagina. E apenas 30 fica empregado. Porque trabalhava em outras áreas que não era o quê? O comércio. Ou seja, de fábrica de calçado. Agora você imagina uma situação dessa. Que coisa terrível. É mais ou menos o seguinte, se na igreja entrasse 10 mil reais, e a nossa conta por mês fosse 9.500 reais. Agora, 70% foi mandado embora. Entra agora 3 mil reais para pagar 9.500, 10 mil. E aquilo, os meses foram passando. Foram passando. E o dinheiro não entrava. E não tinha onde cavar. E não tinha o que fazer, não tinha nem como arrumar um emprego, porque não tinha emprego. Então passou o primeiro mês, a gente ficou devendo 6.500. Segundo mês, mais 6.500. Terceiro mês, mais 6.500. Quarto mês, mais 6. E assim vai. Foi 6 meses direto. 6 vezes 6, 36. Nós já estávamos devendo 40 mil reais, no mínimo. Aí nisso, atrasou também o quê? O aluguel da minha casa, onde eu morava, no Jardim Lima. Agora você imagina 6 meses sem pagar o aluguel. Mas não era só isso.
Os meninos estudavam no colégio Objetivo, era um colégio pago. 6 meses sem pagar o colégio. Mas não era só isso. Nós tínhamos comprado um carro, um Vectra, novinho, 6 meses sem pagar as prestações. Você está vendo como é que é o negócio? Aí então era a prestação da casa, prestação do carro, parcelas da escola dos meninos. Para acabar de zebrar, ainda tinha que a Cleudia fazia faculdade na Unifran, que era paga. Pagava em torno de R$800 por mês naquela época. 6 meses atrasado. E para acabar de zebrar, não tinha dinheiro para comprar alimentação. Chegou um determinado momento que não tinha. Então o que eu fazia? Eu sempre dava um jeito de arrumar um dinheiro para comprar os 3 pães para o Israel, para a Cleude e para a Andressa, e comprar comida o bastante para o Israel e para a Andressa. Como eu vi que eu estava numa situação que eu não tinha fartura, mas que eu tinha muita necessidade, ao invés de eu ficar lá reclamando, murmurando, chiando, chorando, porque o dinheiro não entrava, eu falei, então eu vou aproveitar essa época para jejuar. É isso mesmo. Vou tirar proveito. Então eu enfiava a cara no jejum, para aliviar, para buscar a Deus. Mas deixa eu te contar um negócio. Nós tínhamos como levantar o dinheiro fora de Franca. Nós tínhamos a sede nossa em Goiânia, e além do mais tinha nossa parentela. Mas eu falei para a Cleudia, você não abre a boca. Não abre a boca, não fala dessa dívida, não fala do que nós estamos passando, não fale que tem 6 meses de faculdade atrasado, não fale que tem 6 meses de colégio, não diga que a prestação, o aluguel da casa está atrasado, não diga de jeito nenhum que o aluguel está atrasado, que a água, que a energia, que o telefone, tudo está atrasado, porque nós vamos experimentar os milagres de Deus. Nós vamos aprender a acionar a chave do milagre. Ou Deus faz um milagre na nossa vida, ou então Ele vai ter que contar porque não faz. Nós vamos depender 100%. Nós vamos passar muita caristia. Os meninos não vão faltar nada, mas eu e você, se for preciso, nós arrancamos a roupa do corpo, mas nós vamos depender exclusivamente de Deus. Porque era uma época de aprendizagem. Era uma época que eu tinha que aprender a depender de Deus, 100%. Como nós pregamos um tempo agora atrás, há 2 domingos atrás, a respeito do Apocalipse. Quando vier, quem não aprendeu a depender de Deus vai sofrer e vai desviar. Até que quando já tinha passado uns 6 meses, que já não tinha mais jeito, e aí já tinham entrado na justiça, ou seja, aí o dono do imóvel, onde era a igreja, estava em cima, o colégio estava em cima, a faculdade em cima para a gente pagar, até que eu fui chamado pela imobiliária, onde era a minha casa, para ir lá, para conversar com eles. Gente, foi um dos dias tremendos da minha vida, aquele dia. Por quê? Quando eu entrei lá no escritório, era uma jovem, era uma mulher, mais ou menos 35 anos. Quando eu olhei assim, era uma mulher loira, bem clarinha, bem branquinha, o cabelo bem corrido, liso, loira. Uma mulher muito bonita, de olhos bem azuis, e ela estava com um perfume muito cheiroso, perfume. Quando entrou na sala, a gente sentiu o cheiro. Eu me lembro disso por quê? Porque quando a mulher abria a boca, ela é advogada e era dona da imobiliária. Ah, o senhor que é o enrolado, nossa, aquilo já doeu, né? E nisso, ela tinha chamado o meu fiador para estar lá, que era o pastor Toninho, aquele que morava aqui com a gente e tal, ou seja, trabalhou um tempo aqui e foi para a Feira de Santana. E depois foi para Recife. É o senhor? É. É o senhor que é um cara de pau, sem vergonha, descarado, que deve e não paga, que diz que é um pastor, mas não vale. Rapaz, a mulher começou a me xingar.
Ela só não me xingava de santo, o resto. E eu ficava o tempo inteiro o seguinte: quando uma pessoa começa a fazer isso, eu uso a tecla on, off, eu vou e põe no off, eu desligo, e eu comecei a pensar, como é que o meu fiador vai reagir diante desse negócio todo aqui? Eu estava preocupado era com ele, que eu não podia tomar um sabão daquele e perder aquela ovelha maravilhosa, que era o pastor Toninho. A mulher passou uns 40 minutos assim, mas só xingando. O senhor é um sem vergonha, você é uma desgraça para o evangelho, você é um inferno para o evangelho. E ela sabia da quebradeira da cidade, sabia de tudo, mas ela aproveitou, parece que ela queria exatamente o seguinte, descascar o primeiro crente que aparecia, e ela usou a minha fé, usou o fato de ser pastor, para realmente soltar os cachorros. E ela humilhou demais. Quando terminou aquilo, aquela falação toda, que aquela mulher bonita era mais feia do que eu pensava, porque ela era bonita por fora, mas por dentro, porque qualquer pessoa teria sido mais delicada com ela. Hoje, se ela falasse desse jeito, naquela época porque na verdade é o seguinte, não se processava tanto quanto hoje. Uma pessoa falar daquele jeito, hoje você processa ela e não paga nada, e ainda ganha dinheiro em cima, por causa da falação dela. E aquela mulher então falou tantas coisas. Quando chegou no final, ela foi e perguntou assim para o meu fiador: e o senhor, o que vai fazer com essa peste ruim aí, que deixou atrasar 6 meses de aluguel e simplesmente está sujando seu nome indo para o SPC? Pastor Toninho deu uma olhada para ela, deu um sorriso bem largo e falou: sabe o que eu vou fazer? Vou arrumar emprego e vou trabalhar para ajudar ele a pagar essa conta. Quando ele falou isso, o peso saiu das minhas costas. Eu falei: toma, loira burra, não pode chamar loira burra não, né? Toma, você pensou que iria desfazer o nosso relacionamento por causa de uma dívida que ela está sendo gerada porque tem uma condição horrível na nossa cidade. Mas eu falei para ela: escuta, preste atenção, não termina esse dia sem que eu quite aquilo que eu lhe devo. Tomara. Pronto, fui embora. Gente, eu fui embora a pé. Por quê? Porque o carro que a gente tinha era zero, gente, estava emplacado poucos dias. Sabe o que acontecia? Eu deixava o carro em casa e andava a pé porque não tinha dinheiro para pôr gasolina. E olha que a gasolina naquela época era barata, não era como hoje. Andava a pé. Não tinha dinheiro para botar gasolina. Se eu fosse com o carro, não voltava, porque só dava para comprar 1 litro para chegar lá. Então era muita carestia. Eu me lembro que Israel fez aniversário, e aí então, no aniversário dele, todo ano sempre teve bolo. E ele falou: pai, vai ter bolo esse ano? Eu falei: vai ter bolo. E aquilo, ele falou: você ficou maluco, rapaz? Como é que você fala para o menino que vai ter bolo se não tem dinheiro? Eu falei: mas eu vou dar um jeito. De repente eu fui mexer lá nos armários lá, tinha lá 2 caixinhas de bolo santista. Dei um jeito lá, arrumei um dinheiro, comprei 6 ovos, porque pai, 3 ovos, 2 colheres de margarina, ou às vezes 3, depende da massa, e coloca 250 ml de leite. Bati o negócio, fiz uma forma de bolo e fez a outra forma. Aí simplesmente cheguei, o que eu fiz? Na hora que esfriou, pegou o negócio ali, meu irmão, fui lá, comprei uma lata de leite condensado, coloca um pouquinho na água, aí joga em cima do bolo para ele ficar fofinho, e a outra parte assim, você vai e passa leite condensado ao redor e joga coco ralado em cima. É o bolo de aniversário. Botou as velas, chamei um punhado de garotos lá, aí todo mundo, falei: gente, mas só que você tem que trazer refrigerante. Trouxeram os refrigerantes e fizemos uma festa, porque eu não tinha dinheiro para comprar refrigerante. Era desse jeito o negócio. Aí eu fui, naquele dia, quando aquela mulher fez aquela ladainha toda, meio-dia eu fui embora para a igreja, que era no cinema. Chegando lá, tinha um garoto que eu tinha ajudado ele demais, e ele estava prestando um concurso para delegado. E eu tinha ajudado ele a passar em 3 fases, faltava apenas 2 fases para ele terminar. E acontece que ele tinha insistido para colocar um telefone, que eles tinham, naquela época, quem é mais velho lembra, telefone a gente comprava a linha, ou seja, comprava a linha e revendia. Telefone era coisa cara, é a mesma coisa que táxi no dia de hoje, que hoje já não vale nada também por causa do Uber. Então o que acontecia? Ele foi
o pai dele tinha 3 linhas na casa dele, ele não podia, tinha 2 linhas, ele comprou mais uma linha, não tinha onde deixar, ele foi e colocou lá na igreja. E eu insisti, falei, rapaz, não pode pôr, porque nós estamos sem dinheiro e tal, e ele colocou. Aí, passado um tempo, veio esse problema todo, e eu fiquei 6 meses sem pagar a conta telefônica dele. Cortaram, logicamente, as ligações e iriam tomar a linha. Gente, eu fiquei com saudade da loira. Que eu achei que a loira tinha me xingado, estava tudo certo. Mas quando eu ouvi da cabeça daquele irmão, da boca daquele irmão, aquele moço falou, você é uma vergonha para o evangelho, eu tenho vergonha de ser seu discípulo, eu tenho vergonha de ser sua ovelha, porque você é um descarado sem vergonha, você é um camarada que não paga o que deve. Rapaz, você é uma desgraça por evangelho. Rapaz, nossa, aquele irmão... Quando ele falava, eu falava, ô loira linda aquela, rapaz. Eu pensava que ela era feia por dentro, mas ela é bonita, porque ela me xingou de coisas menos dolorosas do que aquele irmão. E ele ficou uns 40, rapaz, era dia de tomar uma porrada. Olha, era dia de saco de pancada aquele dia. E quando terminou, eu fui cair na asneira de falar o que eu falei para a loira. Eu falei, olha, esse dia não termina sem que eu quite essa linha telefônica e no final você venha tirar ela. Ele foi e virou desgraça ruim do inferno. Você não conseguiu pagar até hoje, você pagar até agora, você vai pagar até de tarde? Seu pastorzinho. Nossa, rapaz, aquilo doeu demais. Eu falei, pois então escuta que Deus vai fazer um milagre. Gente, eu já estava curioso de tanto jejuar. Depois que eu ouvi aquilo daquele irmão, eu subi para o primeiro andar, onde ficavam os escritórios, e tinha a minha sala, e tinha mais sala, 2 salas de pastores, e tinha uma sala lá que ficava separada e ficava escura. Eu entrei para essa sala, e ela tinha um carpete, eu sentei no chão ali com o carpete, desolado, botei a cabeça entre as pernas, e só falava, Deus, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Deus faz um milagre. Deus é muita humilhação, mas o Senhor precisa me resolver minha situação, o Senhor precisa operar um milagre. Rapaz, quando eu estava lá, a Cleudia chega, Di, levanta, falei, não vou levantar não. Di, já faz mais de 15 dias que você não come. Eu falei, querida, eu vou até o final. Deus agora é daquele jeito, ou Ele abre as portas, faz um milagre, ou Ele me leva, porque eu não vou parar de jejuar até que Ele me escute. Até que Ele me escute. Eu estou no tudo ou nada. Eu não tenho mais agora onde recorrer. E a Cleudia, vamos pedir um empréstimo para o meu pai, para mim. Não, você não vai falar com ninguém. Nós vamos esperar o milagre de Deus. Mas você vai adoecer. Eu adoeço e morro, mas eu vou adoecer esperando em Deus. E não vou ficar amargurado com Deus, não. Vou ficar aqui clamando e não reclamando. Só clamando e não reclamando. Quando deu umas 2 horas da tarde, Cleudia chega de novo na sala onde eu estava sentado. Olha, o Fábio mais a Lina está aí. Falei, mas o Fábio não está lá em Angola, meu Deus. Ele era um engenheiro elétrico que trabalhava na Odebrecht e foi mandado para Angola. E eu tinha expulsado demônios desse camarada. Passei uns 3 dias expulsando. Ele tinha legiões de demônios. E depois que expulsou os demônios, o cara começou a enriquecer e a prosperar. Gente, eu falei, Cleudia, vai lá e atende. Nós queremos falar com o pastor. Eu falei, gente do céu. Ele está com a cara boa ou cara ruim? Ele está sério. Eu falei, meu Deus, ninguém bate em mim mais hoje não. Se ele falar alguma coisa ruim, agora eu fico bravo. Eu vou reagir. Não vou aceitar mais apanhar hoje não. Quando eu sentei na minha cadeira lá assim, como é que você está, Fábio? Tudo bem, tudo bem. E ele e a Lina, a esposa. Rapaz, você não tinha que estar lá em Angola? Tinha. O que você veio fazer aqui? Ele falou assim, rapaz, você não leva mal não, que eu vou te falar. Eu falei, meu Deus, lá vem porrada, né? Mas de repente o cara começou a contar uma história. Falou, pastor, eu vim aqui hoje, em Franca, exclusivamente por sua causa. Só para você ter uma ideia, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos hoje, 4 horas da manhã. De lá eu fui para a rodoviária. Peguei o ônibus das 6 horas, cheguei aqui meio-dia em Franca. Nem Lina, minha esposa, sabia que eu viria.
Tá, mas o que você veio fazer aqui? Ele falou, por causa de um detalhe. Semana passada, quando eu estava dormindo, eu tive uma visitação muito espiritual. Eu não sei se era um anjo, se era Jesus, o que era. Eu sei que era uma luz muito forte, era de um homem totalmente de branco. E ele falando, eu quero que você vá em Franca para você ajudar o meu servo. Eu quero que você vá em Franca para ajudar meu servo. Eu acordei assustado com aquilo, depois dormi de novo e passei o tempo inteiro com aquilo na cabeça. Aí ele falou, quando foi há 3 dias atrás agora, aquela visão eu tive novamente. O anjo de Deus me apareceu. E eu falei, Deus, no sonho, não sei se era um sonho, se era real, ele contando. E ele falando, eu quero que você vá em Franca, porque meu servo precisa de você. Ele falou, Deus, fala comigo o que é, que eu resolvo daqui, faço qualquer coisa e eu envio e minha esposa vai lá e resolve. Ele falou, não, eu quero que você vá lá, porque quando eu fui te libertar, eu usei meu servo e ele passou vários e vários dias sendo usado para te libertar. E eu quero que você vá agora para ajudar ele, para você simplesmente mostrar o quanto você ama ele e o quanto você tem apreço por ele. Eu fiquei estatalado assim, ó. Tá, mas e aí? E aí que eu simplesmente não tive paz, pedi na empresa que me esperasse durante a semana ali, que eu iria vir aqui no Brasil. E eu vim agora, e eu quero te mostrar uns negócios. Era tão real, que Deus falou claramente aonde você tinha as dívidas. Eu trouxe para você aqui os boletos da faculdade da Cleudia paga, do colégio dos meninos pago, e também o aluguel da casa pago, está tudo aqui pago. Porque o anjo de Deus revelou para mim o que era o seu problema. E tem um detalhe, a Lina veio trazer o dízimo dela, e ela colocou o dízimo lá, e eu vim trazer o meu dízimo, e eu vim trazer uma oferta de Deus para a igreja, e eu vim trazer e a Lina também, e eu vim trazer uma oferta especial, exclusiva para você, e também a Lina veio trazer uma oferta especial para você, porque foi isso que o anjo de Deus mandou que nós fizéssemos. Gente, se eu te contar, você não acredita. Eu caí chorando no chão. Quando aquele moço saiu dali, eu orei com ele, ministrei para ele voltar para a terra dele, voltar para Angola, para o trabalho dele, que nós fomos abrir os envelopes de dízimos e a oferta. O dízimo e a oferta pagava os aluguéis que nós estávamos devendo, pagava a conta de água, de energia, do telefone do menino que me xingou, que nós pagamos naquela tarde. E sobrava dinheiro para 6 meses para frente. Tão grande foi a oferta que Deus usou aquele homem, ou seja, o anjo de Deus que anda conosco, que anda comigo, visitou ele lá. E aí eu fui, fiz o pagamento daquela conta, chamei o moço, falei, vem cá para você ver, e aqui está pago. Lembra como eu disse para você que não terminaria? Então vou dizer um negócio para você. Agora eu digo que eu tenho vergonha de você ser minha ovelha. Porque no momento tão difícil da minha vida, que eu precisava que você usasse um pingo de misericórdia. Pelo contrário, você foi pior que um ímpio. Então deixa eu ser claro com você, querido. Toca a sua vida. Mas uma coisa é certa. Se eu paguei o mal com o bem, ou seja, se eu paguei o bem que você me fez com o mal, que a mão de Deus pese sobre a minha vida e te abençoe. Agora, se você pagou o bem que eu lhe fiz com o mal, então que o Senhor me abençoe e faça o que seja feito. O camarada foi para o concurso de delegado, foi para a 4ª fase, na 5ª fase ele foi reprovado e ficou de fora do concurso. Se foi aquilo que tirou ele, eu não sei, eu só sei que a bênção de Deus desapareceu e ele ficou badeca a vida inteira lá em Franca. Então o que eu quero te falar é que quando nós pegamos uma situação de necessidade, aqui ó, tanto sei ter abundância como padecer necessidade, ao invés de nós, eu e Cleudia, ao invés de nós reclamarmos, murmurarmos, amaldiçoarmos, nós fomos para o jejum e nós fomos, como diz lá, volte lá no versículo 11, volte lá no versículo 11, não digo isso porque eu já aprendi, nós pegamos aquela situação e fomos usá-la para aprender.
Tinha dia que estávamos angustiados, que estávamos aflitos, que estávamos oprimidos, mas nós sabíamos que nós poderíamos resolver aquela situação por outras vias, mas nós queríamos aprender a depender de Deus. Aprender a depender exclusivamente dos milagres que vêm do alto. Aprender a virar a chave que aciona o cuidado de Deus e os milagres de Deus. E é isso que eu quero que você aprenda. Use as adversidades, use os tempos difíceis, tenha clareza do que você está passando. Na abundância, se alegre, fique em êxtase, dê glória a Deus, honre a Deus. Lá na dificuldade, aprenda. Aproveite o tempo para aprender, para conhecer, para crescer, para avançar, para viver contente, para amadurecer, para ser uma pessoa que ensina outras pessoas com a sua vida, com as suas reações, com as suas atitudes. É assim que nós aprendemos. Não se constrói um pastor sem que ele tenha abertura para o aprendizado nas provas e nas tribulações e nas dificuldades. E ele continua dizendo, vamos lá no versículo 12 para a gente encerrar. Eu sei estar abatido, mas eu sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu fui instruído. Tanto sei ter fartura como ter fome. Tanto ter abundância como padecer necessidade. Por que que eu sei tudo isso? Por que que eu já aprendi tudo isso? O que que acontece? Olha o versículo 13. Porque eu posso todas as coisas num Deus que me fortalece. Olha o que está escrito. Eu posso todas as coisas. Quais coisas? Aprender a ter abundância, como a ter fartura. A ter fome, como ter escassez, como ter padecer necessidade, como ter muito, como ter riqueza, como ter glória. Não importa a situação que eu esteja. Se eu tenho muito, eu estou contente. Se eu estou escasso, eu estou contente, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém, igreja? Espero que Deus tenha falado com você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que os céus estejam abertos sobre os meus irmãos. Que eles usem os tempos da vida dele, meu Pai, para aprender com o Senhor, a ficar bem, a estar contente, a estar alegre em todo e qualquer momento. Que eles usem os tempos difíceis, meu Pai, para amadurecer, para melhorar, para tirar o ranço, para tirar aquilo que não presta, aquilo que não vem do Senhor. Faz cada um de nós crescer, faz cada um de nós evoluir. É isso que eu te peço de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Vai ser colocado aí o nosso Pix, que você possa ser dizimista e ofertante, para ser mais abençoado do que já é. Envie o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que hoje é 19h30, nós temos mais uma live. Quem vai ministrar hoje é o diácono Fabiano, uma palavra viva e eficaz, uma palavra muito boa, prega muito bem aquele ungido de Deus. Tá certo? Lembrando que continue os nossos jejuns, só vamos terminar dia 26. Deus abençoe você, ó. Beijo e até amanhã na rádio às 8 horas, em nome de Jesus. Tchau, tchau.